Olá, Diogo. Olá, boa tarde, Pastor Paulo Júnior. Beleza, hein? Que bom te ver, cara. É bom estar aqui com você também, muito legal. Do outro lado do mundo agora. Não, do outro lado do mundo, não, do outro hemisfério, né? É, a gente está um pouquinho longe de casa. Você é de que região? Você nasceu onde, Diogo? Eu nasci no Rio Grande do Sul e meus pais foram para o Mato Grosso quando eu tinha 7 anos. Aí eu cresci no Mato Grosso, na verdade, e fiquei no Mato Grosso até a minha vinda para o seminário, para o ISBio, foi quando a gente se conheceu, em 98, 99. Isso. Irmãos, que vocês que nos assistem, o Diogo é colega, foi colega nosso de seminário. Ele esteve conosco. Nós nos conhecemos no início dos anos 2000 e lá nós estudamos teologia, eu, a Cláudia, ele e tantos outros amigos que temos saudade de reencontrarmos. Aí o Diogo eu fui ordenado numa igreja, ele em outra igreja, plantou igreja em Goiás e agora está fazendo mestrado nos Estados Unidos, né? Se casou com a Bia, nós conhecemos a Bia antes deles se casarem, né? E agora Uhum. ele tem uma menininha chamada Luísa, que eu também tenho uma sobrinha que chama Luísa também. Ah, é. E agora vocês estão há quanto tempo nos Estados Unidos? Dia 3 de agosto agora vai fazer um ano. E nosso plano agora, né, o programa que a gente faz parte é um mestrado de duração de 3 anos. Então, nosso plano de voltar é só depois. A ideia é retornar. A ideia é retornar, é contribuir com a nossa denominação, né, no retorno, provavelmente dando aula no seminário e especialmente, se meu coração tem paixão por plantação de igreja, então eu gostaria de alguma forma, ser útil para novos plantadores de igreja, poder apoiá-los e aconselhar e dar aula, né? Ah, que legal. Você está fazendo mestrado em que área? É um mestrado em divindade. Então, basicamente, é um curso de teologia, só que mais aprofundado, né? Então, a gente tem uma carga horária mais intensa sobre aquilo que a gente já aprendeu no seminário, né? Grego, hebraico, de forma bem puxada, bem pesada mesmo. Agora, nesse momento, a gente está trabalhando com traduções de textos já bem extensos, né? E não é nada fácil. E ainda não é o seu caso, mas não seria no meu caso. Você conhece bem o inglês, as aulas são todas em inglês, né? Mesmo assim, Pastor Paulo, o nível de exigência da língua é muito diferente do nível de exigência, por exemplo, da língua de comunicação, né? É um nível acadêmico e tal, então realmente muito puxado. Realmente Ah, muito que legal. puxado. Pode falar. Não, eu ia falar muito realizador, né? Muito desafiador, muito realizador, mas bem puxado. E a adaptação aí está sendo tranquila? Olha, a cidade aqui onde a gente está em Lafayette, que fica 1 hora de Indianápolis e 2 horas longe de Chicago, mais ou menos, né? Uma cidade de 200 mil habitantes, mais ou menos. E a cidade tem uma faculdade, tem uma universidade que é muito conhecida, mundialmente conhecida, na área de engenharia. Então, por causa disso, a cidade está acostumada a receber pessoas de fora, né? Então, existe uma pluralidade muito grande na cidade e tem muitos alunos asiáticos, especialmente, né? Chineses, indianos. Então, essa pluralidade da cidade ajuda a cidade a, digamos assim, aceitar bem e receber bem a gente, né? E a criança se adapta bem mais fácil, né? Eu acho. Olha, nossa filha chegou aqui com muito pouquinho inglês, mas com 4 meses ela estava corrigindo nossa pronúncia. Muito impressionante.
Parece que quando mais a idade aumenta, mais dificuldade para aprender fica, né? Mais difícil para aprender. Eu acho que a gente tem, eu mesmo tenho muitos colegas fazendo mestrado mais novos do que eu. Eu acho que, dentre os três mais de idade da turma, né? O americano, ele preza muito pela educação, então eles terminaram a formação deles, o bacharel deles, eles já entraram no mestrado, né? E eu percebo que todos eles têm muito mais facilidade do que eu para reter as informações e tal, né? E é óbvio, também tem essa questão do desafio da língua, né? Hoje na nossa turma, perdão, nós somos 33 alunos, alguns são online, o programa tem um programa online também, e 22 são presenciais, e desses 8 são internacionais. Então são pessoas, tem mais um rapaz do Brasil, aí tem um da Colômbia, um de Cuba, tem alguém da Nigéria, tem um chinês online e um coreano também. E as aulas são todas em inglês? São todas em inglês. Todas e em como inglês. vocês estão convivendo agora? Como foi essa questão da saúde aí na sua região? Olha, Sr. Paulo, essa é uma pergunta muito interessante, sabe? Como vocês sabem, os Estados Unidos foi atingido assim com uma onda muito grande, né? Especialmente em cidades maiores, como Nova York, né? Os Estados Unidos foi atingido de forma assim muito voraz, né, por essa pandemia. Mas algo que a gente aprendeu e a gente tem aprendido aqui é que existe uma civilidade muito grande na população. Então, quando o governo determina algumas regras, e o governo também é claro, né? Mas quando o governo determina algumas regras, a população toda segue, sabe? E essa civilidade gera uma segurança, uma facilitação na luta agora contra essa pandemia. Então, quando o governador, por exemplo, decretou lockdown aqui, nós ficamos 2 meses quase saindo assim de forma muito restrita, né? E aí depois mesmo nas fases que eles implementaram para reabertura, e nós ainda estamos no meio dessas fases, ninguém sai sem máscara, todo mundo respeita o distanciamento entre uma pessoa e outra. Se você está no mercado, ninguém chega perto de você, eles aguardam você sair do corredor onde você está, se eles querem o mesmo produto, né? Então essa civilidade gera, cara, uma digamos assim, uma facilitação para lutar contra essa situação que o mundo todo está vivendo. Aqui no Paraná agora, o Paraná foi o que mais atrasou a vinda, vamos dizer assim, por conta do cuidado que se tomou. Nós já estamos há 100 dias entre abrir e fechar, mas agora os casos estão se intensificando aqui na região norte do Paraná, no sul do país, e como complicador nós temos também o clima, né, que agora está justamente no inverno, que ajuda a proliferação. Uhum. Então está existindo um certo temor de muitas pessoas, medo, ansiedade, né, por conta de tudo, e os casos começam a aumentar de forma, não de PA, como diz em matemática, mas em PG, né, em progressão geométrica. O crescimento está sendo aceleradíssimo agora. De repente começou a aumentar os números e começa a chegar mais próximo das pessoas que nós conhecemos. Uhum. Então as pessoas ficam meio que apavoradas. Eu não sei como vocês estão lidando, se tem pessoas conhecidas que lidaram com isso. Nós temos sim. Inclusive, eu acho que uma delas você conhece, que é a filha do pastor Melvin Noah, Sim, né? nós conversamos com ela. Uhum. A Jennifer. Nós tivemos pessoas da igreja que tiveram o vírus e, graças a Deus, todas elas venceram o vírus, né? Mas nós tivemos, por exemplo, na minha turma de mestrado, um dos nossos colegas perdeu o cunhado, né, para o Covid-19.
e o cunhado morava próximo da região de Nova York. Ah, sim. Então, então assim, existe essa dualidade, eu diria, né, de que realmente é uma doença séria, ela está muito próxima da gente, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa, especialmente eu entendo que como povo de Deus, manter a nossa calma, né? Eu acho que é um balanço entre vou usar aqui uma linguagem um pouco teológica, né? Entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, Sim, sim, sim. né? E esse balanço é o que faz a nossa vida, na verdade, né? No cuidado que a gente crê que Deus tem por nós e na nossa responsabilidade daquilo que nós podemos fazer, né? E eu estava pensando aqui, quando nós nos conhecemos nos primeiros anos de seminário, nós fazíamos viagens missionárias, foram experiências inesquecíveis, os lugares para os quais nós fomos, né? Experimentamos todo tipo de experiências espirituais, né? Uhum. E foi um aprendizado para nós. Me lembro, na época, nós fizemos, acho que tinha até um ministério chamado Ministério Bênção. Aliás, estou com saudade da galera, né? Do Anderson, do É, Bolivar, da Lucimeire, do Ed, da Meire, enfim, das pessoas que estavam conosco. Noélia. A Noelle, exato, que está agora em Portugal, é verdade. Então foi um tempo muito especial que deixou marcas no nosso coração. E eu me lembro de uma delas muito especial que foi em Campo Grande, que nós tivemos uma experiência espiritual muito forte Uhum. quando houve aquela pessoa que teve era para ter tirado a vida e Deus permitiu uma libertação. Ele era um bruxo, né, que tinha feito um pacto o diabo enganou tanto ele que ele disse para ele que queria viver 3.000 anos, né? É. No final das contas, Deus o trouxe de uma certa forma sobrenatural, com certeza. E depois eu me lembro aquela noite inteira, aquela legião de demônios que foi expulso dele, né? Foi uma experiência que eu não me esqueço, né? E nós estávamos começando no seminário, nem pastores formados éramos ainda, mas foi uma experiência que eu não esqueço. Outra experiência foi em São Mateus do Sul, aquele frio que estava, também Uhum. foi uma experiência muito especial, né? Eu não esqueço aquela vez que nós visitamos aquelas baias, não sei se você lembra disso, Uhum. aquelas crianças extremamente pobres, com aquele frio, elas Eu moravam lembro. naquelas baias e elas tinham os De, calçados todos rasgados, né? Queriam um abraço da gente. foram experiências que marcaram, na verdade, eu acho que toda aquela turma de teologia, né? Porque eu lembro que eles formaram, na época o Isabel formou vários grupos, mas por iniciativa do seminário nós fizemos uma viagem. Só que aí a gente gostou tanto que a gente resolveu continuar, né? E aí acabamos pregando e apresentando teatros, fazendo trabalhos missionários nas igrejas aí na região de Londrina, né? Na igreja dos seus pais em Lençóis Exatamente. Paulista, né? E eu lembro que nós fomos também uma vez para uma região bem carente de Londrina, onde o pastor Benedito, Sim, e nós tivemos um incidente lá de uma troca de tiros no meio da apresentação, as crianças todas correram para dentro da igreja, né? E foram experiências que marcaram muito a nossa vida. Eu, pessoalmente, saí do seminário e fui plantar igreja, né? sim. E eu acho que uma grande parte dessa paixão que eu tenho por plantação de igreja, ela se deu a essas experiências missionárias que a gente teve. Foram experiências profundas que nós tivemos, né? Visitávamos creches, orfanatos, ou fazíamos trabalho evangelísticos nas ruas, né? Aquilo foi impactante, porque nós vivíamos numa vida simples, né? Na simplicidade do evangelho, que aliás as pessoas precisam resgatar isso.
As Uhum. pessoas estão complicando algo simples, que é a mensagem da palavra. Esses Verdade. encontros, Diogo, que eu tenho feito com os amigos, e eu considero você um amigo mesmo, depois de muito tempo a gente sem se ver pessoalmente, Amém. é porque eu creio que Deus está nos permitindo participarmos desse tempo único que talvez outras gerações não passem. E é tempo da gente unir forças, mesmo distantes que estamos, e trazermos palavras de esperança às pessoas. Nesses encontros já me encontrei com o Jeffrey, com a Laura, Uhum. já me encontrei com a Jennifer também, há Que legal. algumas semanas. E eu falei, puxa, o Diogo foi uma pessoa que marcou também a nossa vida, a nossa história. E eu entrei em contato com você, você se prontificou no primeiro momento. Me encontrei também com um dos seus pastores, pastor Jacó também, estivemos juntos. Uhum. Então tem sido um tempo muito precioso, e as pessoas que nos assistem, meus irmãos, esse irmão que está comigo falando aqui foi um menino que Deus realizou uma história muito especial na vida dele, de transformação, de entrega para Jesus, de vinda para o reino do Senhor. Só Deus sabe como é a história dele, então aproveite esse tempo. O Diogo também, nesses encontros, Diogo, nós temos essa conversa como estamos tendo, mas também nós temos um tempo em que o convidado partilha uma palavra que Deus colocou no coração, né? E esse é o Uhum. tempo que Deus permitiu que você compartilhe conosco uma palavra que Deus tem colocado no seu coração. Fique à vontade. Amém. Amém, Paulo. É realmente um privilégio poder participar com você, né? A gente sente saudade e espera rever logo, né? Eu queria compartilhar com você que nos assiste uma meditação no texto de Neemias, né? A passagem se dá mais ou menos no quarto século antes de Cristo, quando o povo de Deus está voltando do cativeiro, né? E Neemias, ele é um copeiro do rei. E ele recebe a notícia de que a cidade onde estavam enterrados seus pais, a sua terra natal, estava destruída. E ele pede, então, depois de 4 meses de oração, ele pede ao rei que permita que ele volte e ele reconstrua os muros da cidade. E graciosamente, soberanamente, Deus concede essa bênção a Neemias. E Neemias retorna, ele começa o trabalho, ele consegue juntar pessoas. Mas acontece algo curioso no capítulo 4, que é onde eu queria focar um pouquinho a nossa meditação de hoje. Eu vou ler com vocês um pouquinho do capítulo 4 de Neemias. No versículo 1 diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, que diz: que fazem esses fracos judeus, permitindo-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo à obra num só dia? Renascerão, acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem. Vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém. O pequeno insight que eu queria compartilhar é o que nós devemos fazer para vencer o desânimo, para vencer momentos de desafios, né? Eu entendo que nós estamos, todos nós, vivendo um momento de desafio, um momento onde é fácil se entregar ao desânimo, ao desespero, ao negativismo, à preocupação, à ansiedade, né?
Então eu queria destacar brevemente algumas ações que Neemias teve diante do desafio de estar reconstruindo algo e, no meio do processo, enfrentar desafios externos, no meio do processo, enfrentar uma crise, né? Como você disse, nós estamos há 100 dias, mais ou menos, num processo de crise, né? E eu queria destacar, então, essas atitudes. A primeira delas é: intensifique sua vida de oração. Amém. O pastor, que é o pastor titular daqui, quando começou toda a pandemia, ele deu 3 conselhos para a congregação, né? Ele disse: olha, gaste pouco tempo nas mídias ouvindo e vendo notícias ruins, né? As mídias sociais podem ser uma coisa maravilhosa, como essa que a gente está fazendo aqui, mas pode ser um canal de ansiedade muito grande, né? Verdade. Ele falou: gaste muito tempo em oração e gaste mais tempo ainda na palavra de Deus, né? Bill Hybels, no seu livro Ocupados Demais para Deixar de Orar, ele tem uma afirmação que mexe muito comigo. Ele diz que a oração é um ato antinatural, né? Então nós precisamos orar, porque sem oração nós ficamos vulneráveis a nossos pensamentos, as notícias que a gente vê e ouve, né? No versículo 6, seguindo em diante, ele diz assim: assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdonitas, que a reparação do muro de Jerusalém iam avante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Agora olha só a atitude de Neemias. Porém nós oramos ao nosso Deus. Glória a Deus. Como proteção, pusemos guarda de dia e de noite. E aqui entra aquilo que eu falei antes. Ele orou e ele pôs guarda de dia e de noite. Então eu acho que nesse momento que a gente está para vencer essa crise dentro do nosso coração, nós precisamos de oração e fazer a nossa parte, né? Então você se cuida, você cuida o melhor possível de se higienizar as mãos, você se cuida usando máscara sempre que possível, saindo aquilo que é estritamente necessário, né? Mas, ao mesmo tempo, balançar isso de forma que a oração seja aquilo que permeia a sua mente, para que ela não se encha de ansiedade, né? E dessa forma nós possamos, digamos assim, aprender aquilo que disse o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Amém. Então, o primeiro conselho é esse: intensifique sua vida de oração. O segundo conselho é: olhe para aquilo que Deus já fez. Amém. Quando você continua o texto, no versículo 10, acontece algo muito curioso nesse texto de Neemias 4. Ele diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não poderemos edificar mais o muro. Eu acho muito curioso nesse momento, porque o povo ele começou a desfalecer as forças, não porque ainda tinha metade para construir, mas porque o inimigo colocou o olhar dele nos escombros. E Satanás ele é especialista em fazer a gente olhar para aquilo que ainda falta ser feito. Mas, olhando para Neemias, Deus já tinha trazido eles do cativeiro. Deus tinha dado todo o material que eles precisavam. Deus tinha protegido eles até a metade da construção do muro.
Então, eu fico pensando em nós, na nossa situação, você que está nos ouvindo, Deus tem guardado você até aqui, tem mantido você com saúde, Deus tem feito, com certeza, grandes coisas já na sua vida. Então, não olhe para os entulhos, para aquilo que ainda falta ser retirado. Olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida e Amém. deixe isso motivar você. E assim, eu entendo que Filipenses 1,6 se torna verdade na nossa vida, quando ele diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. E para terminar, em último lugar, o último conselho, né, para vencer momentos de desânimo e de crise como esse que nós estamos vivendo é: firme parcerias de fé. Não fique sozinho, né? Eu penso que o isolamento social e o distanciamento que a gente teve que fazer agora por conta dessa pandemia, ele não pode servir de desculpa para que o povo de Deus deixe de congregar em torno da sua palavra. E impedidos talvez de congregar por um breve momento presencialmente, nós precisamos nos agarrar com muita avidez e com muita seriedade em torno da nossa comunhão como igreja. Verdade. Né? Se você continuar lendo o texto de Neemias 4, no versículo 13 a 14, ele diz assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos, inspecionei, pus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então, para você que está nos ouvindo, a sua fé, ela afeta você, mas ela afeta os seus filhos, ela afeta a sua esposa, ela afeta seus vizinhos. Então, não deixe de fazer o seu devocional, não deixe de... Cuide da sua comunhão com a igreja. Se a sua igreja oferece culto através do Zoom, participe. Se é possível estar presente com distanciamento social, participe. Não deixe a comunhão com a igreja nesse momento. Firme parcerias de fé de forma que isso seja um motivador para você e para as outras pessoas, né? Amém. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso, nós vamos cumprir aquilo que Tiago, capítulo 5, versículo 16 nos diz. Ele diz assim: confessai os nossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode a sua eficácia a súplica de um justo. Amém. Eu acho interessante esse texto de Tiago, não quero me delongar nele, mas ele diz assim que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E eu entendo que existe um processo de Deus que é assim: quando nós confessamos nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa. E a Bíblia nos diz isso em 1 João. Mas quando nós compartilhamos isso com irmãos da fé, com o nosso pastor, nós somos sarados. É isso que Tiago está nos dizendo, né? Então, tendo dito isso, eu queria reforçar isso para você. Intensifique sua vida de oração. Não deixe sua vida de oração esmorecer, né? Não deixe mesmo. Olhe para aquilo que Deus já fez. Não fique olhando para o entulho. E firme parcerias de fé. Eu sei que fazendo isso, nós vamos cumprir aquilo que Deus está fazendo em nós. A Bíblia nos diz que nós somos o templo que Deus está edificando, né? E nós podemos ser fortes e corajosos porque Deus está conosco. É uma promessa dele para a nossa vida. Amém? Diogo, muito especial essa palavra, né? Eu guardei os pontos, né? Eu creio que você que está nos assistindo também, se você não anotou, anote agora. Intensifique sua vida de oração.
olhe para o que Deus já fez e firme parcerias de fé, ou seja, tenha outras pessoas, ore com outras pessoas, se reúna com outras pessoas. Ô Diogo, eu estava ouvindo essa semana, não, há algumas semanas atrás, eu achei interessante a perspectiva de alguém que disse que nós não estamos em isolamento social, nós estamos em isolamento físico, e social a gente está tendo, né? De certa Exatamente. Eu até acho que, de uma certa forma, Pastor Paulo, nós estamos nos aproximando, né? Sim. Por exemplo, nossa denominação vai ter daqui uns dias um encontro de pastores que antes era presencial e eu, obviamente, não ia poder participar estando aqui, né? E agora eu vou poder participar, ter comunhão Glória com a meus Deus. irmãos, compartilhar aquilo que Deus tem feito, compartilhar em oração, né? Então, é como eu disse, o distanciamento físico ele não pode servir de desculpa para a gente se afastar da comunhão que custou tão caro para Jesus, que é sermos igreja, né? Talvez esse tempo, talvez não, com certeza esse tempo está fazendo a gente refletir algumas coisas. Eu tenho visto, eu creio que de repente é um mover de Deus mesmo por reconciliação das pessoas, com Deus e com os outros. Eu aproveitando isso que você falou, eu preciso, assim, fazer uma confissão aqui. Depois desse tempo, a nossa filha Luísa está com 8 anos, vai fazer 9 agora, né? E nós sempre fizemos um pequeno devocional com ela antes da cama, né? Então a gente lê um devocionáriozinho, faz uma oração e põe ela na cama. Depois que todo esse processo começou, a gente tem tido um tempo para fazer praticamente um culto todos os dias juntos, né? Então eu já li com ela o Evangelho de João e o livro de Atos e a carta de 1 João neste ano, né? Então nós devemos aproveitar para nos reconciliar com pessoas. Nós devemos aproveitar esse momento para valorizar a nossa família, né? Valorizar também aqueles que estão trabalhando e que estão na linha de frente, né, lutando com a pandemia, que são os profissionais da saúde, né, enfim, que estão pagando um preço para que nós possamos estar saudáveis também. Então é um momento, verdade. Sim, de gratidão a Deus, de reconciliação, sem dúvida. Eu confesso que eu estava com saudade, está vendo, com esse tempo todo, né, nós acabamos nos reencontrando, pelo menos pela internet, né, depois de tanto tempo mais próximo fisicamente, agora distantes fisicamente, nós estamos mais próximos na fé que temos no Senhor, Amém. Na nossa amizade. Eu louvo a Deus pela sua vida, me lembro a primeira vez que conheci no seminário, né, você é mais novo que a gente, Aí você e o Bolivar, um não desgrudava do outro, vivia sempre juntos, né? E daqui a pouco nós estávamos... pode falar. Não, eu ia falar, nós somos muito amigos ainda, né? Muito próximos mesmo. Aí não, eu digo assim, depois nós acabamos caindo no grupo da viagem lá e a amizade cresceu. Não me esqueço das experiências de oração que nós tínhamos. Uma delas foi em Lençóis Paulista, quando nós fomos orar na mata, né? Foi um tempo muito especial de quebrantamento de Deus. Ver aquelas criancinhas todas se rendendo aos pés de Jesus naquelas escolas que nós ministrávamos. Então são experiências que nós vamos levar no coração para o resto das nossas vidas. Com certeza, Paulo. E para mim é uma alegria, né, participar. Você e sua família são muito especiais para a gente. Admiro muito vocês. O fato de vocês pastorearem todo esse tempo a mesma igreja, a mesma região, traz um carinho e um grande por vocês. Eu oro para que Deus abençoe vocês poderosamente, né? E eu pessoalmente tenho um carinho muito grande pela Igreja Presbiteriana Independente. Eu não sei se você lembra, mas eu quase me tornei pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Então Sim. Eu guardei com muito carinho. Guardei com muito carinho essa igreja no meu coração.
né? Nós temos amigos pastores que são da IPI. Inclusive esse que está falando com você. Inclusive esse está falando comigo. Mas manda um abraço para sua querida esposa, a Bia, né? Tá tocando, eu acredito que a gente está tocando na igreja. Ela é apaixonada por música, ela toca contrabaixo. Agora, aqui nos Estados Unidos, quando a gente chegou, ela conseguiu um piano, então ela está aprendendo a tocar piano também. Olha E eu fui buscar um piano fabricado em 1924 para ela. O piano foi doação de uma mulher que falou assim: olha, eu só quero que seja usado para alguém que vai adorar a Deus. Então eu estou doando o piano, né? E precisou de 4 caras muito fortes para buscar um piano pesadíssimo, mas está valendo a pena. Diogo, foi um tempo muito especial falar com você, e eu louvo a Deus pela sua vida, reforço nossos laços de amizade e de afeto que temos por você, pela sua casa, pela sua família. Obrigado. E que Deus te acompanhe nesse tempo de estudos aí, que você retorne para cá muito mais capacitado. Você sempre teve vou usar uma linguagem mais jovem, nessa vibe de se dedicar academicamente, né? Escrever um livro de filosofia, né? Eu me lembro disso. Foi uma coisa assim, né? Na verdade, a gente publicou um livrinho de poesia. De poesia no seminário. Depois eu acabei publicando mais 2 livros, mas eu acho que eu estou aprendendo. Não, mas a gente sempre tem a aprender, viu? A gente sempre tem. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus estudos, esse tempo aí. Retorne, quando estiver pelo Brasil aqui, passe para cá, por aqui. Nós queremos nos encontrar. Quem sabe encontramos também com o Bolivar, com a Andréia também. Fazemos Não esqueça também das noites que a gente passava cantando, né? Na casa do seminário. Verdade. Que Deus abençoe você, querido. Amém, Fique com Deus. Pastor Paulo. Amém. Abraço. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau.